Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Os objetivos da nossa aula de hoje serão identificar em narrativas o conflito gerador do enredo e conhecer a estrutura da narrativa. Então, na outra aula a gente já conversou sobre o que é uma narrativa, né? E que essa estrutura que ela precisa ter para estarmos escrevendo de maneira bem adequada o nosso texto narrativo, né? E hoje a gente vai identificar o conflito gerador do enredo, né? Que é a nossa história lá. E conhecer essa estrutura melhor da nossa narrativa, certo? Então, o que será um conflito gerador? Vamos ver o que é um conflito gerador na nossa narrativa? Será que ele é importante para o desenvolvimento da nossa narrativa? Então, é o conjunto de incidentes que constitui a ação da narrativa. Todo enredo é composto por um conflito vivido por um ou mais personagens, cujo foco principal é prender a atenção do leitor por meio de um clima de tensão que se organiza em torno de fatos e os faz avançar. Então, o conflito gerador serve para isso, né? Para que o texto vai avançando, para que ele tenha... O que um conflito já fala, né? É uma ação ali. O que é quando uma pessoa está com conflito, ele precisa resolver aquilo para avançar. Então, toda a nossa história, ela vai ter essa emoção, vai ter essa tensão numa história, né? Ainda mais se for uma aventura, se for qualquer história, precisa desse conflito para que ela avance de maneira interessante para o leitor. Imagine se não tiver nenhum conflito, tudo acontecer ali bem tranquilo e não tiver esses fatos que vai ali instigar o leitor a se interessar por essa história. Então, o conflito gerador vai ajudar nesse aspecto, né? Ele vai dar essa emoção no nosso texto e vai, no decorrer do texto, vai avançando, né? De maneira organizada sempre nosso texto, né? E seguindo todo lá os nossos elementos, né? Nossa estrutura da narrativa. E o conflito gerador, então, vai tornar esse texto bem interessante, fazendo com que o leitor tenha vontade de ler, né? Um texto emocionante. Então, o conflito gerador vai estar nos ajudando nisso. E qual será que é a estrutura? Lembram na nossa outra aula, na segunda-feira, nós estudamos os elementos da narrativa, né? Vocês lembram qual eram lá? O personagem, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço onde aconteceu a nossa narrativa. Então, não confundam. Na outra aula, a gente estudamos os elementos da narrativa. Hoje nós vamos ver a estrutura, como que é organizada estruturalmente o nosso texto. Lembra que eu falei que a narrativa ela pode ser oral, né? Pode ser passada só na oralidade, a gente pode contar uma história, contar um conto, um fato, uma informação, porém nós temos que também saber estruturar quando for preciso escrever, estruturar essa nossa narrativa, esse nosso texto, né? Transformar nossa narrativa em um belo texto, né? Bem escrito, né? Com uma estrutura correta, adequada e respeitando todos aqueles elementos que a gente já viu na outra aula. Então, a estrutura da narrativa, ela começa lá com a introdução, né? Todo texto lá, a gente já estudou isso em outros textos, né? Mas nossa narrativa também, ela começa com uma introdução no texto, né? O autor do texto apresenta os personagens, o local, o tempo que se vai desenvolver a trama. Então, é ali que tudo começa, nosso enredo vai começar ali, na introdução do texto. Então, vai ter esses elementos ali, né? O autor, quem escreveu aquele texto, vai apresentar os personagens e o que vai acontecer, né? Vai dar uma pista do que vai se passar naquele texto.
Vamos para o próximo, o desenvolvimento. Então, temos a introdução e depois o desenvolvimento de todo o nosso enredo, de todo o nosso texto, onde grande parte da história é desenvolvida, focando nas ações dos personagens. Então, os personagens, eles têm as suas ações, né? Eles procuram realizar ações no nosso texto, para que o texto vá se desenrolando, vá acontecendo. Então, a maior parte lá tem a introdução que é apresentada, que nem eu falei, tem a pista do que vai acontecer, e depois no desenvolvimento é onde a maior parte desses acontecimentos vai estar. Então, e vai focar em todas as ações dos personagens. Tem textos que tem vários personagens, tem textos que tem menos personagens, mas é no desenvolvimento que a maior parte do nosso texto vai estar presente. Clímax. O que será que é o clímax? Então, faz parte do desenvolvimento da nossa história, né? Da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. Pense lá quando vocês estão num filme, lá assistindo um filme bem interessante, ficou pensando o que será que vai acontecer nessa próxima parte, o que será que... E tem o personagem, tem lá todos envolvidos naquela trama, naquela emoção, e de repente, comercial. Então, você fica pensando, o que será que ia acontecer? Então, essa parte mais emocionante é o clímax. Então, quando ali você fica pensando, o que será que vem, o que será que vai acontecer para terminar essa história? Então, é a parte boa da história, aquela parte que dá emoção, né? Que a gente fica pensando, nossa, o que será que vem depois? Então, essa parte a gente chama de clímax. Introdução, desenvolvimento, clímax da história e depois vem o desfecho. Depois de todo o desenrolar da história, eu não posso acabar a história, a narrativa, sem dar um desfecho para ela, né? Então, também chamada de conclusão. O desfecho ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Então aqui que vai todo o problema lá, o conflito gerador que aconteceu ali para desenvolver a história, ele vai se desenrolando, vai se ajeitando ali na nossa narrativa e vai terminar aqui no nosso desfecho, que também é chamado de conclusão, né? Então toda história tem que ter um desfecho, tem que ter um final feliz ou um final triste, não importa, mas precisa ter um desfecho ou uma conclusão, certo? Conseguiram entender? Então vamos lá retomar qual que é a nossa estrutura da nossa narrativa. Quem vem primeiro? A introdução. Lembram que eu falei? Lá o autor vai dar as pistas do que vamos ter no nosso texto. Já vamos conhecer um pouquinho dos personagens, do tempo que se passa, se é no passado, no presente. Então ali tem um resuminho ali do que vai acontecer na nossa história. O que vem depois? Vocês lembram? Quem falou lá? Desenvolvimento. Isso mesmo, acertou. Então no desenvolvimento da minha narrativa vai ter a maioria dos fatos, né? O desenrolar do meu enredo lá todo vai estar no desenvolvimento, certo? A maior parte do meu texto vai ser o desenvolvimento. E o que vem depois? Quem lembra? Sim, é o clímax, a parte emocionante lá, que eu fico pensando, o que será que vai acontecer no meu texto? Qual será o final desse personagem? O que vai acontecer com ele? Como será que vai se desenrolar essa história? Então, esse momento chamamos da nossa narrativa de clímax. E para terminar o nosso texto, né? Para ajeitar tudo ali, né? Seja de uma maneira mais feliz, uma maneira mais triste, vai ser o nosso desfecho ou conclusão da minha narrativa. Então, como que é a estrutura de um texto narrativo? Primeiro ele começa com a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Bem simples, né? Eu acho que vocês conseguiram entender essa parte aqui, né? Vamos seguir com a nossa aula, então? Vamos ver mais. Vocês lembram
que no início da semana lá teve aquela história que a professora Rúbia contou lá, né? Aquele conto, depois eu contei mais aquele lá de suspense da tia Maria, né? Encurtando o caminho. E tivemos alguns trechos lá no meio da aula também, Cinderela. Hoje vamos ver mais uma narrativa. O Príncipe Desencantado. Eu acredito que alguns de vocês já conheçam essa história, eu acho ela bem bonitinha. Então, sempre tem princesas, né? Hoje a gente vai falar do Príncipe Desencantado. A nossa narrativa aqui vai ser essa história. Vamos ver? O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa muito bonita, que estava dormindo encantada há 100 anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? Sim, minha querida princesa. Então temos que nos casar já. Você me beijou e afinal de contas não fica bem, não é mesmo? Querida princesa. E quantos quartos tem seu castelo, posso saber? 36. E o que ela falou na sequência? Vamos ver lá? Só? Pequeno, hein? Mas não faz mal. Depois a gente faz umas reformas. Deixa-me pensar. Quantas amas eu vou ter que contratar? Umas 40 eu acho que dá. Tantas assim, disse o príncipe. E a princesa desandou a falar que não tinha pedido para ninguém vir beijá-la. E já foi avisando que queria umas roupas novas, depois as dela já deveriam estar fora de moda. Afinal, passaram-se 100 anos. Exigiu uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e joias, é claro. Anéis, pulseiras, colares, tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas e pepitas de ouro. O príncipe ficou espantado e disse que não era o rei das Arábias, mas apenas um príncipe. A princesa falou para ele que não iria andar toda esfarrapada feita gata borralheira. Ninguém mandou me acordar. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido lá e a beijado. Então teve uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída, deu outro beijo bem forte. Então a princesa caiu imediatamente em sono profundo. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes até hoje passam correndo pela frente do castelo, onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. Legal essa história, né? Então, vocês já conheciam essa história do príncipe desencantado? Essa princesa, ela, olha, ficou 100 anos dormindo. Vocês perceberam todo o desenrolar da história, né? Então ela começou lá, teve a introdução, teve o desenvolvimento, o clímax, e a gente vai estar observando tudo isso. E finalmente o desfecho, certo? E a gente vai estar na nossa aula analisando melhor tudo isso, certo? Então vamos observar a estrutura do texto que lemos. Qual o texto a gente acabou de ler mesmo? O Príncipe Desencantado. E ficou bem desencantado, né? Coitado desse príncipe. Vamos lá, então, observar essa estrutura. A introdução. Lembra que eu já comentei o que é uma introdução lá? Que a gente tem uma pista do que vai acontecer no nosso texto, né? Apresenta-se os personagens, né? Aonde se passou e assim por diante. Lá no nosso texto está lá, o primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa muito bonita, que estava dormindo encantada há 100 anos.
Então vocês viram que ali conta que o príncipe veio, que já fazia 100 anos que a princesa dormia, né? Que ela estava encantada. Então aqui foi a introdução do nosso texto lá, O Príncipe Desencantado. E o que vem depois? Vocês lembram lá? Vem o desenvolvimento, certo? E o que acontece mesmo no desenvolvimento? Lembram que eu falei que a maior parte do texto se desenrola, acontece, né, o enredo do nosso texto nessa parte aqui, do desenvolvimento. E lá no nosso texto era essa parte ali, que começa ali assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar, né? Muito obrigada, querido príncipe. E aí vai contar lá do castelo, que ela perguntou quantos castelos ele tinha, que ela achou pequeno o castelo do que o príncipe, mas falou que depois fazia umas reformas, não fazia mal, né? Quantas amas ela queria contratar? 40, imagina só. O príncipe ficou assustado e a princesa desandou a falar tudo o que ela queria, vocês lembram? Então, queria carruagem, sapatinho de cristal, joias, pepitas de ouro, tiaras, colares e tudo mais, né? Então ela falou que o príncipe, o que aconteceu? Ficou espantado. Ele até comentou que ele não era rei ainda, né, lá das Arábias. Ele era somente um príncipe ainda, né? Então, e ali foi, né? A princesa falou que não iria andar toda esfarrapada, feita gata borralheira. Ninguém mandou me acordar, falou ela. Então, todo esse desenvolvimento aqui é o segundo passo da nossa narrativa, né? Então, introdução, desenvolvimento. Veja quanta coisa nós podemos observar aqui no nosso desenvolvimento. Bastante coisa, né? A maior parte do texto. E o que vem depois? Vocês lembram? Como é mesmo? É o clímax. O que é o clímax? É aquela parte que antes de se desenrolar o final da história, que a gente fica pensando o que vai acontecer, né? É aquilo que dá emoção no texto, faz que a gente queira saber o final da história. É ruim você estar vendo ali, né? E não saber o que vai acontecer no final, né? Só ver a parte. Viu a introdução, o desenvolvimento, não saber o final. Então o clímax é aquela parte assim que você quer saber o que vai acontecer. O desfecho, né, da história lá. No nosso texto, O Príncipe Desencantado tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido lá e a beijado. Então ele teve uma ideia, esperou a princesa ficar distraída, deu outro beijo bem forte, então a princesa caiu imediatamente em sono profundo. E daí, o que será que aconteceu? Então, aqui é aquela parte que a gente fica pensando, nossa, e daí? O que aconteceu? O que será que vai acontecer? O que vem pela frente? Então, essa partinha ali no texto que eu encontrei que ela, né, antes do final. E para terminar a nossa história, né, para resolver a situação do príncipe da nossa princesa aqui, a gente tem o desfecho. Na qual parte será o que será? O desfecho já fala, né? Conclusão, desfecho, onde que tá lá? Lá no finalzinho do nosso texto, certo? Então ali, vou ler de novo o clímax ali. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido lá e a beijado. Então teve uma ideia, esperou a princesa ficar distraída, deu outro beijo bem forte. Então a princesa caiu imediatamente em sono profundo. Aí vem a solução para a vida do príncipe. Qual era? Então a princesa caiu imediatamente em sono profundo. Parece que a notícia se espalhou. E os príncipes até hoje passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. Então os príncipes, ficaram todo mundo sabendo que ela era muito exigente, que ela queria muita coisa, que ela era muito, né? Falou, que até assustou o príncipe encantado, que ficou o príncipe desencantado. E aí, aqui a solução para a vida dele. Ele deu outro beijo, ela dormiu e acabou resolvendo ali, né? Ele deu no pé. Só que a princesa ficou lá dormindo até hoje, né? E os príncipes não querem nem saber de passar por lá.
disfarçam e olham para o outro lado mesmo. Então vocês observaram aqui, né? O nosso texto foi a nossa estrutura do texto: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, certo? Conseguiram entender bem isso? Compreender que o nosso enredo, da nossa narrativa, que nem eu falei para vocês, tem os elementos, né, que é necessário para nosso texto, que é os 5 lá que eu já falei, né? Narrador, personagem, tempo, espaço e o enredo. E depois eu tenho a estrutura, que todo texto tem que ser bem estruturado, bem organizado, né? Para que haja essa sequência de fatos. Os fatos vão acontecendo de maneira organizada. Não é lá primeiro, imagina se primeiro lá eu leio, então a princesa caiu imediatamente em sono profundo, parece que a notícia se espalhou e os príncipes até hoje passam correndo. Faria algum sentido a minha narrativa? Vocês iriam entender essa narrativa? Não. Então e se eu começasse a ler lá pelo clímax? A parte mais emocionante e depois viesse lá uma introdução, desenvolvimento, não tem sentido nenhum. Então, por isso dessa estruturação do nosso texto. Sempre seguindo aquela ordem, sempre seguindo aquela para isso que serve a estrutura, para organizar o texto. Que nem eu falei, existem os gêneros textuais, a nossa narrativa está inserida nela, né, nos nossos textos, e tem esse tipo de estrutura, certo? Cada texto vai ter uma estrutura e a narrativa tem essa daqui: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, certo? Compreenderam, entenderam, certo? Então, lá no nosso material, que se vocês pegarem lá, tem essa tarefinha aqui. Eu vou ler com vocês aqui. Diz assim: agora é sua vez. A gente já falou bastante de narrador, de narrativa, de estrutura, de elementos. Então eu acho que vocês já conseguem desenvolver esse texto usando desses apoios que a gente teve aqui hoje. Então agora é sua vez de escrever uma narrativa, seguindo os seguintes passos. Observe as imagens. Primeira coisa, vão observar as imagens, certo? Olha ali, na primeira imagem tem um menino ali, né? E quem tem ali do lado? Então, vocês vão observar ali, ele tá bem quietinho. Vocês vão estar observando, será que essa história aconteceu de manhã, de tarde, de noite? Vão pintar, né? Para vocês terem uma certa... observar ali, vocês vão conseguir visualizar melhor, né? Então, vem o menino ali bem sorrateiramente. E na segunda imagem, o que aconteceu ali com o menino? Que animalzinho que tem ali? Então, observe lá, é um pássaro, né? Ele colocou aonde aquele pássaro? O passarinho estava ali cantando, ele colocou dentro da gaiola, certo? E agora o passarinho está lá. Na terceira imagem ali, ele ficou olhando o passarinho. O que ele percebeu? Que o passarinho já não cantava mais como antigamente, né? Lá na primeira imagem lá. E daí ele fez o quê? Ele começou a ficar triste também, porque ele percebeu que o pássaro estava triste. E aí, na quarta imagem ali, ele resolveu soltar o nosso pássaro ali. E o que aconteceu? O pássaro voltou a cantar. Eu já ouvi uma frase assim: se você quer ouvir o canto dos pássaros, plante uma árvore, né? Não tenha pássaros presos. Então essa imagem mais ou menos resume isso, né? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é ler as imagens. Leitura de imagens. Vão ler ali para vocês pensar o que vocês vão escrever. Primeira coisa, né? A gente vai observar as imagens. Então, o segundo passo lá, você vai ser o narrador observador, né? Como eu já falei, conversamos sobre isso. Então, o narrador personagem, ele está lá na história, né? Eu fui, eu fiz, eu participo das ações. No caso aqui, você não vai participar, você só vai fazer uma leitura de imagens e depois você vai ser o narrador observador. Você sabe tudo o que aconteceu com o menino, inclusive conversamos, né, sobre as imagens já. Então você vai
narrar em terceira pessoa. Você não vai participar da história. Então, você não estará na história, então, porque você vai ser o narrador observador. Escreveremos essa história, então, em terceira pessoa. Não eu estou lá. Não é eu prendi o pássaro, eu peguei. Então, ele ou menino, vocês podem colocar um nome no menino, tá? Mas, então, em terceira pessoa. Quem são os personagens? Descreva suas características. Quem aparece nessa história? Aparece nessa história um menino, que vocês podem colocar um nome, né? Ou chamar de menino. E vão também, tem o pássaro e o menino. Quais as características, se vocês quiserem descrever no meio da narração, falar um pouquinho como ele era, se ele era um menino alegre, um menino triste, ou se ele gostava de brincar. Vocês só que não podem fugir do assunto, então vocês podem colocar algumas características nos personagens, né? Que nem o pássaro cantava, depois ficou triste, né? Então, essas características que vão estar ali no seu enredo do texto, porque o texto tem que ir avançando, né? Ter uma sequência lógica, que já tem ali 5 passos, então fica bem fácil. E qual foi o acontecimento? Isso tudo é só para ajudar vocês na produção do texto. Qual foi o acontecimento? Sobre o que nós estávamos falando? Sobre o menino ali que prendeu o pássaro, né? Depois ele ficou... As coisas que aconteceram ali. Que primeiro o pássaro ficou triste, não cantava mais. Então, todos esses acontecimentos são, né, o conflito gerador do meu texto, né? O que aconteceu? Então, isso vai estar lá na sua narrativa. E por último, quando aconteceu ali, né? Isso é mais uma dica que tem que ter no texto. Quando que aconteceu isso? Quanto tempo durou? Demorou uma semana? Demorou um mês? Demorou um ano? Será que demorou muito tempo isso? Ele mudou de roupa ali? Tem dia, noite? Eu não sei, vocês têm que observar essa questão. Quanto tempo durou toda essa ação, todo o desenvolvimento dessa narrativa ali, que vocês vão estar contando. Se for um dia só, se foi quanto tempo, quando foi? Foi pela manhã que ele prendeu o pássaro? E ali vai desenvolvendo durante o dia, né? Porque ele também, digamos assim, ele não pode em meia hora ter prendido o pássaro, depois ter percebido que ele não cantou e depois soltar. Então tem que ter o dia todo, o meio-dia, quanto tempo foi? Certo, crianças? Então, façam com bastante capricho ali, observe que o textinho tem que estar em terceira pessoa, façam com bastante capricho para vocês mandarem lá para a escola de vocês a atividade e até a próxima aula, que vai ser na sexta-feira, certo? Um grande abraço e até a próxima! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá também aos nossos amigos aí da Educação de Jovens e Adultos, né? Os nossos alunos aí da rede da EJA. Bem, nós vamos começar a nossa aula de matemática, isso mesmo. Então sejam todos bem-vindos aqui para a nossa aula. E hoje, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos ver aí pelo nosso objetivo? Então hoje nós vamos resolver problemas, né? Problemas que envolvam esses números decimais que a gente já aprendeu na aula passada. E hoje a gente vai aprender a criar algumas estratégias visuais na resolução, né? Então resolver situações, problemas que envolvam números decimais, criando estratégias visuais na resolução. Então é isso que nós vamos fazer, a gente vai continuar trabalhando com os números decimais e a gente vai aplicar esse nosso conhecimento, né, que a gente já aprendeu dentro da resolução de problemas. Só que a professora vai mostrar para vocês aqui um jeito visual de mostrar essas relações entre o todo e as partes, ou seja, entre o inteiro e os números decimais, né? Ou seja, desse tamanho que a gente fala, né, de quantidade, né? Que a quantidade, ela pode ser uma quantidade inteira ou ela pode ser uma quantidade fracionada. E essa quantidade fracionada são os decimais. Então a gente vai trabalhar em situações, problemas hoje, aprendendo a trabalhar com estratégias visuais, ou seja, a gente vai visualizar as partes para a gente poder fazer comparações, tá bom? Muito bem. Então, antes da gente entrar propriamente dito na resolução dos problemas, nós vamos relembrar um pouquinho
da nossa aula passada, lembram, né? Vocês tiveram aula passada, a semana passada. Então hoje nós vamos relembrar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Vamos lá? Então aí tá uma reta, né? Essa reta numérica, né? E ali tem alguns valores: 0,25, 0,40, 0,7, 0,98 e 1,02. A gente vai tentar localizar esses números nesse intervalo aí, tá bom? Então vamos ver, olha bem para o 0,25 ali. Aonde você acha que é o 0,25? Onde que ele fica localizado? Onde a gente põe o 0,25 na reta numérica? Nós vamos ter que colocar ali uma flechinha, né, um pontinho, alguma coisa para localizar o 0,25. Vai aí na telinha da TV e põe o dedinho assim, não precisa encostar, né? Mas põe o dedinho na direção onde você acha que é o 0,25. Lembra que a gente já aprendeu sobre isso, né? Então nós estamos só lembrando hoje. Já conseguiu? Vamos ver onde que fica? Olha aí, muito bem. Se você acertou, parabéns, tá? E também se você não acertou, o importante é que você está se esforçando. A professora já falou para vocês que o esforço é o mais importante, tá bom? A gente erra, mas a gente volta e a gente conserta e aprende. Agora a gente vai ver a letra B ali, ó, o 0,40. Ai, professora, mas não tem aqui nenhuma referência de 40 na reta, como que eu vou achar? Bem, lembra que os decimais, a professora já falou para vocês isso também, que depois da vírgula, quando a gente coloca zeros à direita, né, depois da vírgula, é como se ele não existisse. Se eu tirar o zero à direita do 4 ali do 40, por exemplo, vai dar na mesma, vão ser equivalentes, os valores vão ser iguais. Então 0,40 ou esse outro número que a gente vai localizar na reta, que é equivalente a 0,40, eles são a mesma coisa, eles valem o mesmo, né, a mesma quantidade, estão na mesma posição. Então veja lá, 0,40 são 40 centésimos, né? A gente vai tirar o zero do 40 e vai ficar só 0,4, isso mesmo. Então ali ó, o 0,40 na reta fica bem em cima do 0,4, por quê? Porque eles são equivalentes, né? O zero depois do 4 ali na casa decimal é a mesma coisa se eu não tivesse ele. Vamos para o 0,7. Ah, tá, isso dá muito fácil, não tá? Olha lá, na reta tá aparecendo. Então põe o dedinho lá no 0,7. Isso, muito bem. Aí que tá a posição do 0,7. E o 0,98? Onde será que é? Nossa, professora, agora ficou difícil, né? É 98 centésimos. Onde está localizado o 98 centésimo na reta? Bem, ali olhem bem, ele tem 0,9 e depois vem o 8. Então significa que é maior que 0,9 ali ó, na reta, né? A distância é maior, ou seja, é mais perto do 1. Então se é mais perto do 1, onde será que fica o 0,98? Conte lá, ó, a partir do 0,9, conte 8 risquinhos. Contando? Isso, conta bem. Pare agora, pare no 8, né? Porque é só para contar 8 risquinhos. Vamos ver se você acertou? Isso, olha lá, ó, 0,98. É nesse lugar aí que é a localização do 0,98. E agora tem um último número, 1,02. Veja que agora passou para o inteiro, né? Eu tenho o número 1 ali antes da vírgula, ou seja, eu tenho 1 inteiro. Mas será que eu consigo localizar esse número aí, 1,02, nessa reta que a professora pôs para vocês aí? Será que a professora consegue? Não, não consigo. Mas e por que eu não consigo localizar o 1,02 nessa reta? Alguém sabe me dizer? Por que será que a professora não consegue, e nem vocês, né, conseguem localizar o 1,02? Ah, eu já escutei alguém falando. Olha, tem alguém aí que tá bem esperto, tá acompanhando o raciocínio da professora. Por quê? É porque é maior, né? A reta vai até o 1, né? O intervalo entre 0 e 1. E o 0, ou melhor, né? O 1,02 é maior que 1, então ali não consigo colocar. Mas e se eu quisesse colocar, o que eu teria que fazer? Eu teria que continuar a reta do 1 para cima. Isso mesmo, eu teria que continuar ali os intervalos de décimos, né? E centésimos ali depois do número 1, para que eu pudesse localizar o número
1,02, que é um inteiro e 2 centésimos. Mas nesse caso a gente não consegue localizar porque a reta, nosso intervalo aqui da nossa atividade, ela ficou limitada, né? Então a reta é do 0 até o número 1. Então, para cima do número 1, a gente não consegue localizar nessa reta que a professora colocou. Porque se fosse uma outra reta que continuasse, aí tudo bem, igual aquela da tarefa. Lembra que na tarefa a gente teve número maior que o inteiro? Por quê? Porque a gente tinha outros risquinhos maiores que o inteiro também, ok? Muito bem. Então a gente, olhou aí a nossa atividade, a gente fez uma lembrança lá de como que a gente faz a localização dos números decimais da reta. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E acho que vocês também devem estar fazendo essa pergunta aí na casa de vocês aqui para mim, que eu tô assim meio que pegando aqui as vibrações, né? E tô sentindo essas perguntas vindo aqui para a professora. Professora, aonde é que eu vou usar esses números? Acertei? Era a tua pergunta, não é? Aonde que a gente usa números decimais? Por que eu tenho que aprender números decimais? Já chega aqueles números que são inteiros, 1, 2, 3, 4, 20, 100 mil. Agora eu vou ter que trabalhar também com 0,1, 0,2. Para que é isso, professora? Para que será que a gente usa os números decimais na nossa vida diária? Vocês têm alguma ideia? Será que você acertou ou será que você fez aí uma hipótese de onde a gente usa certinha? Vamos conferir na imagem que vai aparecer para vocês? Então, olha aí, alguns lugares onde a gente usa números decimais. A gente usa números decimais nessas situações, né? Veja lá, primeiro, a régua. Quando você vai medir alguma coisa que você precisa de régua, você vai precisar dos números decimais, porque a régua, tem os intervalos numéricos e aqueles risquinhos bem pequenininhos são os milímetros. E esses maiorzinhos aí que estão aparecendo os números, são os centímetros. Então, se eu for medir alguma coisa, eu vou ter que usar um decimal, para representar. Ali, por exemplo, 4 inteiros mais 7, que estão ali, 4,7. Por que esse vírgula 7? Porque depois do 4 passou 7 risquinhos. Então, 4 centímetros,7, Esses 7 aí são os milímetros. Ali no peso dos tomates, quando a mamãe vai no mercado, vai comprar verdura, legumes e tudo mais, ela precisa pesar. E o peso, ou a medida da massa desse corpo, aí no caso que são os tomates, desses objetos. Então, o tomate tem um peso. E esse peso às vezes não é um peso certinho, redondinho, tem 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Não, às vezes ele tem uns quebradinhos no meio aí, que são os decimais. Então ali, 1,2 quilogramas, que é o peso desse tomate que está aparecendo aí. Então, olha o número decimal aparecendo aí na medida, E naquela aula que a gente aprendeu também sobre os graus, os graus Celsius, que são as unidades de medida de temperatura. Então, nos graus Celsius, a professora trabalhou com vocês aqui também na aula da semana passada, que nós temos números decimais também, que a gente tem que aprender a ler, Por exemplo, lá está com 38,5 de febre, O que significa esse? É 38,5. Então, esse 0,5 aí é um decimal junto com o 38, Que o 38 é a parte inteira. E quando a gente vai, como eu já falei, estabelecer relações entre medidas na balança, a gente vai também precisar usar decimais. E aonde mais? Olha lá, uma coisa que a gente usa bastante na nossa vida, além das medidas, é claro, é o sistema monetário, muito bem. Então, o sistema monetário, ele é também dado por números que têm vírgula. São os números inteiros mais os decimais. No caso do nosso dinheiro aqui do Brasil, o chamado real, nós temos os centavos. Por que é centavos, professora? Porque vem da parte que é centesimal, ou seja, 100 partes se eu pegar R$1 e dividir em 100 partes, eu vou ter centavos, ou seja, 100 partes menores que R$1. Então, por isso que tem ali, 9,50, 3,75, 7,70. Então, são números que vão pegar a parte inteira mais a parte dos centavos. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com os números decimais por conta dessa leitura e desse uso, que a gente faz tanto nas medidas quanto nos sistemas, do sistema monetário, ok? Muito bem, então vejam, a gente usa números decimais na vida da gente constantemente, E a gente precisa saber lidar com eles, resolver problemas com esses números. Então, nós vamos fazer isso hoje.
E para a gente iniciar, a professora trouxe a gente vai fazer aí uma paradinha para pensar numa situação. Nós vamos olhar para essa situação, vamos pensar sobre ela, tá bom? Vamos ver qual que é a situação? Então lá, uma papelaria está vendendo uma caneta por R$1,50, né? Ou seja, R$1,50. Como que a gente pode representar por meio de desenhos o que o número 1,50 significa? Bem, nós vamos ter que ver agora aqui uma representação do 1,50. Bem, a gente pode representar 1,50 como? De diversas formas, isso mesmo. A gente pode representar com o número que está aí aparecendo, né? 1,50 é uma representação do R$1,50. Mas a gente pode também representar por desenhos, por desenhos. O próprio dinheiro, né? O dinheiro mesmo, né? Que a gente usa mesmo para comprar as coisas, a gente pode pegar ele, né? Então a professora trouxe aqui algumas ideias. Então se eu for representar, por exemplo, pelo real, né? O dinheiro do real, a gente podia fazer assim, nós temos 1,50, nós temos então uma moeda aqui que a professora vai registrar aqui mais ou menos, né? Uma moeda de R$1, que é aquela moeda que a gente usa bastante, né? É uma moeda assim que normalmente nós usamos quase que todo dia, né? Porque as coisas que a gente compra, muitos estão envolvendo números que vão acrescentar de 1 em 1. E nós temos uma moeda menor, né? Que é uma moeda que tem lá o número 50 registrado dentro dela. Então nós temos uma moeda assim, um registro assim, né? R$1,50. Essa é uma possibilidade. Eu posso fazer a moeda, representar a moeda do 1, representar a moeda do 50 e eu representei por desenho. Só que, assim, olhando para o desenho da moeda, também ainda o meu cérebro precisa pensar um pouco mais do que vale. Aqui é uma bolinha escrito 50 dentro, aqui é uma bolinha escrito número 1 dentro. Será que tem um jeito mais, assim, minucioso, professora, de a gente comparar, de a gente olhar para esse número 1,50? Tem, então vamos ver lá. Então a gente pode representar também esse número 1,50 usando algumas figuras, né? Então a professora tem aqui na mesa algumas pecinhas, né, recortadas que representam o material dourado. Então aqui estão as pecinhas, ó. Então a professora vai olhar para essa pecinha aqui e vai dizer que ela é um inteiro, tá bom? Então esse registro aqui para mim é um inteiro. Então aqui, ó, um inteiro, que vale aquele R$1. Faz de conta que é a bolinha lá do R$1 que a gente desenhou lá na nossa lousa, tá bom? E a parte decimal, que é os 50 centavos, é a metade do R$1, não é? 50 centavos não é metade de R$1? Então nós vamos ter que pegar agora, ó, as partes pequenas, que é quando eu divido isso aqui em 10 partes, eu encontro isso aqui, não é? Isso mesmo. Então eu vou pegar 2, 3, 4, 5. Então, ó, eu representei com um material representativo aqui na mesa da professora do dourado. Mas eu posso colocar esse material dourado também em forma de desenho? Posso. Então vamos ver aqui que a professora vai mostrar também em forma de desenho para a gente saber como desenhar esse registro. Então aqui, ó, a professora vai colocar aqui o desenho de um quadrado, né? Ele ficou meio tortinho, mas é um quadrado, né? Uma representação de um quadrado que vai simbolizar o inteiro. E o risquinho vai representar a parte do décimo, ou também, no caso, quando a gente está trabalhando com centavos, ele pode representar 10 centavos cada um, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50. Então, agora a professora vai virar para vocês verem aí. Vejam, nós temos o desenho do dinheiro, que é uma moedinha, né, representada, e temos a representação do decimal, por uso de um material concreto ou do material manipulado, que é a representação do material dourado, né? Aqui a gente desenhou a placa, que representa o inteiro, e mais as barrinhas que representam a parte em centavos, porque eu estou considerando cada barrinha como 10 centavos, né? Se eu fosse considerar 1 centavo, aí eu teria que colocar um pinguinho lá para representar 1. Mas eu não tenho, né? Então eu vou tirar aqui porque eu não tenho 1 centavo, eu tenho apenas inteiros. Ou melhor, a parte redonda, né? De um número redondo aqui, de uma dezena exata. Então, muito bem. Então, qual das duas representações é mais, assim, digamos,
fácil da gente fazer o uso para comparar alguma coisa. Se eu quisesse comparar R$1,50 com R$1,45, bem, se eu desenhasse R$1,45 aqui, R$1 e as barrinhas aqui embaixo de R$1,45, qual ficaria mais fácil de dizer o maior ou menor? Então vamos ver isso hoje na aula. Então hoje que nós vamos responder essa pergunta, né? Nós vamos observar como registrar em forma visível isso. Por que a gente precisa aprender isso, professora? Porque lembra que a professora vem falando para vocês que a gente tem que pôr a nossa cabecinha no papel, ou seja, as nossas ideias no papel? É por isso que eu estou ensinando para vocês um jeitinho de a gente colocar nossas ideias no papel. E quando a gente visualiza as ideias matemáticas, né, no papel, a gente compreende mais e melhor. Isso mesmo. Então, se você tem dificuldade, às vezes um rabisco, um desenho, ajuda. E é por isso que nós vamos aprender a fazer isso aqui na aula de hoje, tá bom? Muito bem. Mas para a gente fazer isso, a professora trouxe um desafio. Porque a gente vai ter que pensar sobre essas questões visuais dentro de situações problemas, dentro de desafios matemáticos. Então, hoje eu trouxe um desafio para a gente resolver. Vamos lá? Então, o desafio é o seguinte. Você quer comprar 20 pulseiras da amizade para os seus amigos. Uma loja está vendendo com um cartaz que diz o seguinte: 4 pulseiras da amizade por R$5. Na outra loja, tem um cartaz acima das suas pulseiras da amizade que diz o seguinte: 10 pulseiras da amizade por R$13. Qual delas está oferecendo o melhor preço por 20 pulseiras da amizade? Então vamos pensar. Agora, olhando para essa situação, problema que está aí na telinha de vocês. Pensem bem, ó, eu quero comprar 20 pulseiras, mas numa loja está a promoção de 4 por 5 e na outra está de 10 por 13. E agora, qual é a loja que eu tenho que comprar? Como que eu vou resolver essa minha situação? Eu preciso de 20 pulseiras. Eu preciso achar um jeito de ver em qual loja está mais tranquila aí para que eu possa fazer essa compra. Mas assim, do jeito que tá, eu consigo? Não, né? Não consigo. Então, nós vamos ter que fazer agora a resolução desse desafio usando uma prova visual daquela que tem o melhor preço. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer isso agora na aula de hoje. Nós vamos resolver esse desafio tentando colocar visualmente no papel aqui as nossas ideias para ver qual das duas lojas tem o melhor preço. Por que eu não posso comparar assim direto? 4 pulseiras por 5, 10 pulseiras por 13. Porque são quantidades diferentes. Numa loja estou vendendo 4 por 5, na outra eu estou vendendo 10 por 13. Qual das duas é mais em conta para que eu possa comprar 20? Nós vamos ter que dar um jeito de resolver esse problema. Então, para a gente resolver isso, a professora vai usar aqui, né, uma folha quadriculada para fazer a representação dessa ideia que nós vamos colocar agora visualmente no papel. Lembra quando a gente começou a aula, a professora desenhou aqui lá R$1,50 e colocar lá a representação do material dourado? Tudo bem, então nós vamos tentar fazer isso no papel, tá? A gente vai representar visualmente o preço dessas duas situações aí das duas lojas, né? Nós temos tanto na loja A quanto na loja B. Só que antes da professora ir diretamente para a representação, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o respeito do próprio representação do dinheiro. Vamos ver aí na nossa telinha, vai aparecer para vocês. Então veja lá, na loja A tá lá o dinheiro, R$5 as pulseiras, 4 pulseiras, né? As pulseiras lá, que nós vamos vender lá 4 pulseiras por R$5. Na outra loja estão lá as pulseiras, né, por R$13. Olhando para as duas lojas aí, a gente não pode dizer qual que tem o melhor preço, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para uma especificidade, ou seja, para responder essa pergunta, eu preciso descobrir o preço de uma pulseira. Exatamente. Então, olha aí na representação. 4 pulseiras, R$5. Uma pulseira é quanto? Na outra loja, 10 pulseiras, R$13. Uma pulseira é quanto? É essa pergunta que nós queremos descobrir agora para poder verificar qual das duas lojas tem o melhor preço. Isso mesmo. Só que, lembra aquela aula que a professora trabalhou com vocês aqui sobre proporcionalidade? Ou que a professora trouxe lá, um carro tem 4 rodas, 4 carros terão quantas rodas? Vocês lembram dessa aula?
Então, o que a professora falou aquela vez? Que quando uma grandeza cresce, a outra cresce junto. Não, cresceu o número de carros. 1, 2, 3, 4. Um carro, 4 rodas. 4, 8, 12, 16. Ó, tá crescendo junto, né? Na mesma proporção. Nessa situação aí do problema também tem essa ideia. É uma ideia de proporcionalidade. Uma pulseira é um tanto, que depois multiplicado quando for comprar 5 pulseiras, 4 pulseiras, 10, 20 pulseiras, esse valor vai ser multiplicado na mesma proporção. Então nós temos que pensar sobre isso. E como que eu descubro, professora, quanto que é? Vamos rabiscar no papel para descobrir isso. Então a professora vai pegar aqui umas canetas coloridas para a gente poder fazer essa representação. Deixa eu ver aqui quantas canetas tem aqui, uma laranjada. Vamos pegar uma verde também, para ficar a representação em essa azul aqui, que é as cores vivas, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a professora vai representar o valor de uma loja e depois o valor da outra loja. Então eu vou até marcar aqui para não esquecer, né? Vamos marcar aqui na nossa lousa, que a loja A, nós tínhamos quanto? Lembra qual que era a situação? Vamos voltar lá na nossa telinha? Tá lá na nossa linha aparecendo pra gente. Vamos olhar? Então lá, naquela loja A, eu tinha 4 pulseiras por R$5. Então a pessoa está marcando aqui no 4. E na loja B, nós tínhamos 10 pulseiras, esse conjunto de 10 pulseiras, valendo R$13. Muito bem. Então agora a professora marcou aqui, né, na lousa da professora, o valor que está aí na representação de cada uma das lojas, o valor das pulseiras, ok? Então vamos voltar aqui com a professora agora. Nós vamos registrar esses valores. Bem, então o que eu tenho lá? 4 pulseiras são R$5. Como que eu represento R$5 aqui no nosso desenho? Bem, a gente pode representar R$5 fazendo aquele desenho que a professora ensinou agora há pouco para vocês. 5 inteiros, não é? 5 inteiros? Então vamos lá, ó, a professora vai desenhar aqui nessa malha quadriculada ou nessa folha quadriculada para que vocês possam visualizar e acompanhar o raciocínio da professora. Então acompanhe aqui comigo. Então a professora vai fazer assim, ó, eu vou fazer um quadrado, né, ó, representando aqui o inteiro, tá bom? Esse é um inteiro. O inteiro, eu posso dizer assim que eu já posso, como eu tenho que descobrir qual é o preço de uma, eu tenho que dividir esse preço de R$5 em 4 pedaços. Então eu tenho um pedaço aqui, um inteiro. Outro pedaço aqui, outro inteiro. Então, um inteiro, 2 inteiros. Mais um pedaço, 3 inteiros, tá? Ainda não cheguei no 5, tô no 3, né? E agora, mais um pedaço, ó, 1, 2, 3, 4 inteiros. Eu já dividi em 4. Mas ainda tem um, né? Tem um aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais longe aqui, ó, para mostrar para vocês. Esse um aqui, que é o quinto, eu posso dar inteiro aqui para cada um deles? Posso pôr mais um quadrinho aqui inteiro cada um deles? Não posso. Então o que eu tenho que fazer com esse? Eu vou repartir em 10 pedaços. Então esse aqui, ele vai ser transformado em 10 pedacinhos, que a professora vai transformar em risquinhos. E esses 10 risquinhos eu vou ter que distribuir aqui, ó, entre esses. Então, 10 risquinhos. Lembre lá, que esse aqui, ó, a professora vai fazer aqui do ladinho para vocês lembrarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Então, esse é nosso quadrinho laranja. Ele vai equivaler àqueles 10 risquinhos. Então, isso aqui eu registrei para vocês saberem. Esses 10 risquinhos eu tenho que distribuir aqui. Então, ó, 1, tem um para cá, 2, 3, 4. Ó, tô dando um para cada um. Vou continuar, porque eu só dei 4. Eu preciso dar quantos? 10. Então, aqui eu tenho que distribuir todos os 10. Então, vamos lá, mais um. 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu tenho 9 e 10. Eu tenho 2 que eu tenho que dar na distribuição. Só que eu consigo dar 2 inteiros para cada um deles? Não, eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Ó, esses 2 inteiros que estão sobrando, que eu vou colocar aqui do ladinho para vocês visualizarem, esses 2 inteiros eu vou ter que transformar eles em pedaços menores, né? Eu posso transformar em pedaços de
pequenininhos? Posso, mas como eu tenho 2 inteiros, eu quero dividir em 4 esses 2 inteiros. Então, eu vou fazer assim, ó. Um deles, metade. Daí, a outra metade aqui em cima. Então, ó, um deles eu já fiz, ó, 2 metades. Metade, metade, deu 1. Agora, o outro, metade, metade. Estão vendo o que a professora fez? Eu fiz o registro, né, por desenho, aqui usando até cor, da metade desse aqui. Por quê? Porque eu quero dividir em 4 partes. Eu já dividi em 4 partes, agora eu vou jogar essas 4 partes aqui, ó. Vai ficar uma para esse, uma para esse, uma para este e uma para este. Pronto. Agora eu consegui distribuir aquele valor que era R$5. Lembram que eram 5 inteiros? Eu tinha que dividir em 4 pedaços para descobrir quanto que valia um pedaço, que era o valor de uma única pulseira. Agora vamos para a loja seguinte. A loja seguinte dizia assim, que eu tinha que pagar por 10 pulseiras R$13. Então vamos lá, vamos fazer agora os nossos R$13 dividido em 10 pedaços, tá bom? Nós precisamos de 10 pedaços aqui. Então vamos lá. Um inteiro, nós vamos dividir sempre os 13 em 10. Lembrando que era R$13, 10 pulseiras. Então, 1, 2 pulseiras, né? Vamos representar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fechei, ó, 10 pulseiras. 10 pulseiras. Então, essas 10 pulseiras, agora o que eu vou fazer? Faltam 3. O que aconteceu com as 3 aqui? Essas 3 eu tenho que fazer igual eu fiz aqui em cima. Uma vale 10. Então, 3 vão valer quanto? Quanto? Isso, vão valer 30. Então, eu vou ter que pegar 30 risquinhos e distribuir aqui, ó. Vamos contar com a professora que fica fácil, ó. 30 risquinhos para 10, quanto risquinho cada um vai ganhar? Isso, muito bem. Lembra lá que a professora já mostrou para vocês as relações lá dos números que envolvem dezenas inteiras. Então, a professora vai mostrar rapidinho aqui para vocês. 30, eu quero dividir ele em 10 partes. Ou seja, 10 vezes quanto... Opa, já pus a resposta aqui quase. 10 vezes quanto que dá? 30. Esse é o nosso raciocínio, ó. Eu tenho 30 para dividir em 10. 10 vezes quanto que dá 30? Isso, muito bem. O 3. Então, nós vamos dar 3 para cada um. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, eu fechei os 30, que eram aqueles 3 que faltavam. Aí terminou. Terminou o quê? Terminou o nosso registro. Qual que era o nosso registro aqui? O nosso registro era 10 pulseiras por R$13. Então, eu dividi os R$13 entre as 10 pulseiras. Então, ficou este valor de uma pulseira na loja B e este é o valor de uma pulseira na loja A. Agora, olhando para eles dois, eu vou dar uma viradinha aqui para vocês poderem ver melhor. Né? Vou tirar aqui da frente para não atrapalhar. Olha, dá para comparar agora os dois? Dá, olha aqui, ó, um inteiro. Então, empatou. Eu tenho 2 risquinhos que envolve, né, aqui a nossa parte decimal. Então, eu tenho aqui 20 centavos, digamos, né? Então, um inteiro, mais aqueles 2 risquinhos e mais metade de 1. Aqui eu tenho um inteiro e 3 risquinhos também inteiros. O que significa isso? Significa que aqui eu tenho mais que aqui. Mais quanto? Mais metade, porque aqui eu tenho o risco todo e aqui eu tenho só metade no risquinho azul, ó. Essa metade de risquinho azul aqui é a metade desse aqui. Então, onde tem mais? Aqui, muito bem, isso aí. Então, veja, a professora fez aqui um registro, um desenho, né? Uma representação por desenho, que agora vai aparecer para vocês tudo essa registrada que a professora fez aqui na mesa. Então, olha como é que a professora fez lá.
né? Eu fiz o desenho e daí eu fiz a representação tanto do um quanto do outro. Olhando agora nessas duas representações que está aparecendo aí, ó, a parte primeira, que é a parte do desenho dos reais, e a parte de baixo, que é a representação dos materiais dourados, né? Digamos assim, das partes do sistema de numeração decimal. Dá pra gente dizer aonde que dá para comparar melhor? Qual das duas situações eu posso comparar melhor? Ó, então vou comparar na situação de baixo ali, eu vou ter R$1, né? Na representação do dinheiro, eu vou ter quanto ali? 1,25 na primeira e 1,30 na segunda. Isso mesmo, dá para verificar ali. Então, cada pulseira, dá para dizer na representação de baixo, né, na representação número 2, que eu consigo verificar com mais precisão na representação de baixo do que na representação de cima. Então, veja como que o desenho me ajudou a verificar aí essa diferença, né? Então, entre as duas representações, aquela que é melhor para que eu possa descobrir a diferença de preço é na segunda, ok? Muito bem? Ótimo, então viu? Daqui a pouco nós já estamos quase, né, terminando a nossa aula, mas eu quero só lembrar vocês que daqui a pouquinho a gente vai pular lá para o nosso objetivo. Que quando a gente faz desenho, né, quando a gente faz assim, representação pictórica, né, que são os desenhos, o que acontece? A gente faz os registros melhores, a gente consegue visualizar mais. E aí a gente aprende porque a gente está visualizando a nossa ideia. Gostaram? Muito bem. E tudo isso para a gente, né, estudar aqui, aprender aqui os desenhos, foi para que a gente pudesse chegar no nosso objetivo. Vocês lembram qual era o nosso objetivo? Olha lá, ó, resolver situações e problemas que envolvem números decimais, criando estratégias visuais de resolução. Então foi isso que a gente fez. A gente colocou aqui, né, as nossas ideias visualmente no papel e resolvemos um desafio, que era uma situação problemática, ou um problema. Não é verdade? Muito bem, meus amores, a gente está quase chegando no final. Tem a nossa tarefa. Como que é a nossa tarefa? Tem aí um problema também. E eu quero que você faça igualzinho a professora fez aqui na aula. Coloque, né, uma prova visual do melhor preço aí dessa situação que está aparecendo para vocês no problema, né? Na loja da Dona Luísa tem uma promoção que diz leve 3 lápis por R$ 1,80. Na loja da Dona Maria a promoção é leve 5 lápis por R$ 2,50. Você precisa comprar 10 lápis. Em qual das lojas a promoção é melhor? Ou está melhor, né? De modo que você possa comprar, né, mais barato todos os lápis do que você precisa. Ok? Então essa é a tarefa. Você vai fazer a resolução de modo visual, igual a professora fez aqui na mesa. Eu quero ver a visualização de vocês. E mais uma vez a professora vem pedir. Tira uma fotinho, manda aqui pro WhatsApp do nosso programa, que vai aparecer aí para você na telinha agora, o número, que se você não está lembrando, está aparecendo. Manda pra gente, para que a gente possa mostrar para todos os nossos colegas, os nossos amigos, né, os nossos professores que estão ali na nossa casa com muita saudade de vocês. Então eles querem ver como é que vocês estão fazendo as atividades, como é que vocês estão pensando, se vocês estão aprendendo. E quando você manda aqui para nós a tua resposta, a tua resolução, a gente vai mostrar, tá? Mas tem que mandar para o número do nosso programa, para que a professora possa pegar e pôr aqui na nossa telinha para apresentar para vocês, ok? Muito bem, meus amores, a gente tá terminando a nossa aula, a professora vai ficando por aqui, eu vou te encontrar na nossa próxima aula. Um beijinho e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi, galerinha do 4º e do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu tô aqui para uma aula de Ensino Religioso e Formação Humana. Vamos dar uma olhadinha no tema? Então, o tema da nossa aula é a diversidade e o preconceito, a influência das mídias. Então, hoje a gente vai discutir um assunto muito importante que é o como as mídias influenciam aí na nossa aprendizagem dos preconceitos. Então, o objetivo da nossa aula é compreender a influência das mídias para a naturalização de estereótipos que geram preconceitos e discriminação. Olha aí, o professor usou 3 termos bem complicados, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar no decorrer da aula, tá? Então vamos prosseguir aqui. Para começar toda essa história sobre como a mídia ensina a gente sobre preconceitos, eu vou contar uma historinha para vocês que eu mesmo escrevi para tentar ilustrar como é que funciona aí o preconceito, a discriminação, o estereótipo e como que as mídias ensinam a gente a tudo isso. Então presta atenção. Em uma escola comum, estudavam várias crianças diferentes umas das outras. Pensavam diferente, agiam de forma diferente, gostavam de coisas diferentes, enfim, eram muito diversas.
Mas vamos nos concentrar na história de algumas dessas crianças para entender o que está acontecendo de errado com essa galerinha. Mateus e Duda são duas crianças muito espertas, mas também cheias de preconceito. Olha que coisa triste. Sempre que encontram o Lipe, começam a rir do menino, chamando-o de várias coisas ruins. Gordo, baleia, saco de areia. Cantam tentando ofender o menino. Mas Lipe não se importa com nada disso não. Sabe que tudo aquilo que eles falam não passa de um monte de baboseiras e de uma implicância que não tem fundamento. Bom, quando Mateus e Duda enxergam a Bia praticando esportes na aula de educação física, começam com as risadas e comentários sem graças. Vá fazer coisa de menina, grita o Mateus. Bola não é brincadeira de mulher, diz Duda. Mas Bia não se importa. Sabe que os dois estão falando asneiras e que não existe isso de coisa para menino ou coisa para menina. Por isso, ignora tudo que eles falam e os deixa tagarelando sozinhos sem se importar. Olha aí também, né? Ela não se importa, isso é muito bom. Mas as implicâncias da Duda e do Mateus não acabam por aí não. Tem mais uma coleguinha que seria vítima desses dois se não fosse muito bem resolvida consigo mesma. Se trata da Luísa, menina negra, que usa os lenços mais lindos e o seu cabelo afro cheio de personalidade. Quando Mateus e Duda a encontram, ficam de risadinhas, tagarelando. Vá pentear esse cabelo de bombril! Olha que coisa feia, coisa pesada, né? Mas ela também, ela é muito empoderada, ela sabe do seu valor e ela não dá bola para nada disso. Bom, mas como eu disse, Luísa é empoderada, sabe que eles estão falando um monte de baboseiras e não dá a mínima. Mas puxa, né? Que tristeza! Dá até para sentir pena do Mateus e da Duda, que estão reproduzindo vários preconceitos para cima dos seus colegas. Se eles continuarem assim, logo logo não vai ter ninguém, nenhuma criança na escola que queira ficar perto desses dois. Bom, então eu acho, e eu acho que vocês também acham, né, que eles precisam de uma aulinha sobre o preconceito. Quando Mateus e Duda enxergam Bia praticando esportes na aula de educação física, começam com as risadas e comentários sem graças. Vá fazer coisa de menina, grita o Mateus. Bola não é brincadeira de mulher, diz Duda. Mas Bia não se importa com nada disso. Ela sabe que os dois estão falando asneiras e que não existe isso de coisa para menino ou coisa para menina. Por isso, ignora tudo que eles falam e os deixa tagarelando sozinhos, sem se importar. Mas as implicâncias dos dois não acabam por aí não. Tem mais uma coleguinha, que seria vítima desses dois se não fosse muito bem resolvida consigo mesma. Se trata da Luísa, menina negra que usa os lenços mais lindos em seu cabelo afro, cheio de personalidade. Quando Mateus e Duda a encontram, ficam de risadinhas, tagarelando. Vá pentear esse cabelo de bombril! Olha que coisa feia, né? Mas como eu disse, a Luísa não dá a mínima, porque ela é empoderada, ela tem poder, ela sabe do seu valor. E sabe que eles estão falando um monte de baboseiras e por isso não dá a mínima. Mas puxa, que tristeza, não é mesmo? Dá até para sentir pena do Mateus e da Duda que estão reproduzindo vários preconceitos para cima de seus colegas. Se continuarem assim, logo logo não vai ter ninguém, nenhuma criança que vai querer estar aí perto dos dois e brincar com eles e ser coleguinha na escola. Bom, eu acho, e eu também acho que vocês pensam da mesma forma, que eles estão precisando aí de uma aulinha sobre preconceito, né? Eles têm várias coisas ruins que eles estão fazendo e a gente pode ajudar eles, ensiná-los a tomar consciência sobre esse problema aí que eles estão reproduzindo. Vamos ver então? Então a gente precisa entender conceitos e eu sei que aí as aulas que vocês tiveram de formação humana e ensino religioso durante todo o ano já falaram sobre isso, mas sempre é bom relembrar. Então o que significa preconceito? Preconceito é uma opinião pré-estabelecida, isto é, uma ideia antecipada sobre algo ou alguém. Opinião formada sem fundamento, como no caso, por exemplo, da Luísa, né? Como é que eles vão falar que a menina tem um cabelo de bombril, sendo que o cabelo dela é uma característica da etnia, né? Não tem nada a ver, então é um preconceito. E uma coisa muito ruim do preconceito é que ele pode gerar a discriminação. Por que pode gerar a discriminação? Porque existem algumas pessoas que, apesar de serem preconceituosas no campo do pensamento, né, elas pensam coisas ruins, elas às vezes não fazem algo ruim. Mas algumas pessoas, elas ultrapassam só o pensamento ruim. Elas discriminam, elas são intolerantes e elas querem essas pessoas longe, querem ofender, querem machucar. Então a discriminação é a ação ou efeito de separar as pessoas devido ao preconceito, negando os direitos de outras pessoas a partir de julgamentos pessoais. Então, o que eu considero como certo ou errado, o que aquela pessoa considera como certo ou errada, ela vai agir discriminando o outro conforme aquilo que ela pensa. Isso não é nada bacana, né?
Então, o preconceito gera discriminação a partir dos estereótipos, aquela palavrinha que o professor falou lá no começo que é bem complicadinha, né? Que são construídos pela sociedade. Então, o que são os estereótipos? Estereótipos são padrões. São padrões. É como se a gente colocasse aí uma lente na nossa visão e enxergasse as coisas a partir de uma única perspectiva. São padrões que se relacionam ao modo de ser e ao comportamento das pessoas. Pode estar relacionado à maneira de se vestir, de se comportar, de se relacionar, assim como tantos outros. Então vamos ver agora utilizando o exemplo das crianças, né? Então, funciona mais ou menos desse tipo aí. Olha que surgiu uma bolinha em volta do Matheus e da Duda. Eles estão trancados aí num pensamento preconceituoso, baseado nos estereótipos que eles têm, de como as pessoas deveriam ser. Então, no caso do menininho, né, que eles estavam chamando lá de gordo. Então, eles estão agindo com preconceito baseado num padrão corporal. Eles acham que as pessoas têm que ter o mesmo tipo de corpo, um corpo magro, uma representação estereotipada do corpo, né? Nesse caso, o preconceito que eles estão aí exercendo sobre o coleguinha da escola se chama gordofobia. Esse é um preconceito que foi dado um nome recentemente, talvez algum de vocês não tenham escutado, mas a fobia a gente sabe que é aquele medo, aquela aversão a respeito de alguma coisa. Então, no caso, eles não gostam de crianças, de pessoas que são gordinhas, né? Além disso, tem lá o caso da Luísa. Eles estão se baseando num padrão racial. O que eles pensam? Eles pensam que o estereótipo correto de ser é ser branco, no caso, né? Ter o cabelo liso, ter uma etnia que não seja ligada às etnias aí de origem africana. Então, esse problema, esse tipo de preconceito, a gente dá o nome de racismo. E aí, a nossa última personagem era aquela menina que praticava os esportes, né? E é um padrão de comportamento. Então, eles acham que ela deveria praticar coisas que eles consideram que são de meninas. Mas quem diz o que ela pode fazer ou não é somente ela e os pais dela, né? E nesse caso a gente sabe que esporte não define sexualidade de ninguém. E esse preconceito a gente dá o nome de sexismo, quando a gente age em relação a uma pessoa de um determinado sexo com uma forma aí de preconceito. Bom, eu quero dizer para vocês que ninguém nasce preconceituoso, a gente se torna preconceituoso. Quando a gente nasce, a gente não possui nenhuma forma de intolerância ou preconceito, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente entra em contato com diversas situações que podem nos servir de exemplo negativo. Se uma criança convive com pessoas racistas, por exemplo, as chances de que ela se torne racista são enormes, pois as ideias que estão no convívio social são reproduzidas em pensamentos e atitudes negativas, tornando-se preconceito. Sendo assim, podemos afirmar que da mesma forma que podemos aprender a ser preconceituosos, também é possível reaprender e se livrar desses pensamentos negativos e ruins a respeito das pessoas. Mas como será que o Matheus e a Duda aprenderam a ser preconceituosos? Então a gente aprende de várias formas, né? A aprendizagem a gente tem aí durante a vida inteira. Então eles podem ter aprendido em casa, com a família, com exemplos negativos. Eles também podem ter aprendido alguma coisa com a igreja e com as tradições religiosas, porque a gente sabe que algumas tradições mantêm algumas formas de preconceito. Eles podem ter observado em outras crianças lá dentro da escola agindo dessa forma, e elas também podem ter aprendido através das mídias. E a nossa aula hoje a gente vai se concentrar nessa aprendizagem, de como que as mídias ensinam o preconceito para a gente. Então olha a pergunta, como é que as mídias podem influenciar na construção de estereótipos, desses padrões aí? Antes de falar sobre isso, o professor precisa explicar para você o que é mídia. Mídia nada mais é do que meio de comunicação. São todos os meios de comunicação aí que existem e que ensinam as coisas pra gente, né? Como a TV, a internet, o rádio e por aí vai. Vamos ver alguns exemplos, então? Como que a mídia fala pra gente sobre racismo? Como que ela pode ensinar a gente a ser racista? Eu trouxe aqui um exemplo de uma novela que passou em 2018, faz pouco tempo, né? E ela se chama, se chama ainda porque a novela ainda existe, mas Segundo o Sol. Olha os dados aí que mostram que essa novela aí ela é um pouco preconceituosa. A história inteira da novela se passava na Bahia. A população da Bahia é majoritariamente, na maior parte, negra. E mesmo assim, foi escolhido um elenco, os personagens aí, na sua maioria, são todos brancos. Então como é que eles vão fazer uma novela que se passa na Bahia e não vão representar o povo que vive lá, colocando pessoas negras em um elenco inteiramente branco? Isso é bem complicado e isso ensina alguns estereótipos pra gente, né? Ao longo dos anos, o mundo da televisão sofreu com questões ligadas ao preconceito racial. Na década de 60, por exemplo, lá na época dos avós de vocês, ou quem sabe dos pais,
na primeira novela que teria um personagem negro como protagonista, foi escolhido para viver esse papel, né, de pessoa negra, um homem branco. Então pensa só, a primeira novela que tinha um protagonista, um personagem principal negro, eles não escolheram um personagem negro, um ator negro. Eles preferiram colocar um ator branco que pintava o rosto com uma tinta preta, né, para no caso se tornar negro, como vocês estão vendo ali naquela primeira foto na tela. Então, esse problema aí, hoje ele é reconhecido. A gente chama ele de blackface. O que é o blackface? É a atitude de uma pessoa branca se fantasiar de negra em virtude de alguma situação. Isso é muito errado, a gente não pode, né? Existem tantas pessoas negras que podem fazer aquela situação, por que a gente vai se pintar, né, uma pessoa branca? Isso é muito desrespeitoso e isso é apropriação cultural também. O blackface é ofensivo porque perpetua estereótipos negativos sobre negros. Ele surgiu nos Estados Unidos no século XIX, então já faz muito tempo, quando atores brancos usavam tinta para pintar os rostos de preto em espetáculos humorísticos, ridicularizando os personagens. E além de tudo, geralmente quando essas pessoas brancas elas pintam aí o corpo de preto para encenar um papel que poderia ser feito por um ator negro, né? Eles enchem de estereótipo que tornam aquilo ali até, de certo modo, uma piada, fica algo que não tem nem um pouco de graça. No caso das novelas, boa parte dos personagens negros aparecem em papéis que reforçam estereótipos. Que estereótipos são esses? Negro que gosta de samba, que mora na favela, que mora em bairros periféricos, que atua num núcleo violento, ou seja, que faz parte daquele povo lá na novela, naqueles personagens que são violentos, que ocupa cargos como porteiros, motoristas e empregados domésticos. Tudo isso vai colocando na cabecinha da gente que esse é o papel do negro dentro da sociedade. Então a novela ela reproduz esses estereótipos, ele vai ensinando essas coisas tão negativas pra gente, né? A gente sabe que isso não é nem um pouco legal e que as pessoas negras, elas têm o direito aí de fazer aquilo que elas quiserem e não ficar só nessas posições que são aí subalternas, que são no segundo plano, né? Quando comparado aos brancos. Olha essa propaganda aí que foi colocada pelo governo federal agora no ano de 2020. Então, para explicar o porquê que é problemático essa propaganda, é só a gente pegar o número da população do Brasil por cor. Então, observem, 42,7% da população é branca. E o restante, todo o restante, a maioria, é negra ou parda. O que é pardo? É a mistura do branco com o negro, né? Então, como é que eles colocam numa propaganda somente crianças brancas, sendo que a maioria da população do Brasil não é branca? Então, aqui a gente está reforçando um estereótipo racial, colocando como se o Brasil fosse um país, por exemplo, europeu, onde só tem pessoas brancas, né? Um tanto quanto ridículo. Vamos prosseguir. Agora, no caso da religião, olha Jesus Cristo. Tem problema com essa representação? É claro que não tem. O problema é que Jesus Cristo, segundo os cientistas, não era branco, não tinha os olhos azuis e também não tinha esse cabelo loiro, né? Porque Jesus Cristo não nasceu na Europa, onde as pessoas têm esse estereótipo, têm esse padrão. Jesus nasceu lá em Nazaré, numa região onde as pessoas não eram brancas. Então, como é que ele era branco? A Igreja Católica utilizou do padrão aí do estereótipo das pessoas brancas para deixar a imagem de Jesus Cristo mais familiar, também aí reforçando a ideia de que o negro, né, a pessoa preta, a pessoa negra, é algo incorreto, não é algo bacana. Bom, e quanto à gordofobia? Olha aí, já dá pra gente ver que tem um tom de humor nessas imagens, né? É mais ou menos como a blackface. Ao invés dos diretores, enfim, das pessoas que produzem os filmes e as séries, escolherem personagens gordos para representar essas cenas, eles preferem pegar personagens brancos que se vestem de gordos e que ridicularizam, colocam várias coisas aí que sempre dão aquele ar de engraçado para cima desse personagem que é gordo. E isso também reforça aquilo que as crianças estão fazendo lá dentro da escola, né? Bom, vou avançar aqui então para o sexismo. Como é que a gente aprende a ser sexista, a diferenciar o homem da mulher através das propagandas? Observem aqui, ó, quando as marcas colocam lá que os produtos, por exemplo, para a máquina de lavar roupa é uma coisa ligada à mulher, quando colocam a marca de sabão em pó, coloca aqui algo para a mulher, ali aquela primeira propaganda ali, casar com uma mulher que não cobra nada disso, não tem preço. O que esse homem está falando que a mulher não cobra? Para ser empregada doméstica, para ser psicóloga, para ser babá, para ser enfermeira, para ser cozinheira. Então tudo isso reforça a ideia de que as mulheres elas são responsáveis por toda essa parte da casa aí de cuidados, quando na verdade não tem nada a ver. Os homens podem fazer isso, né? A mão não cai, pode ter certeza. Eu varro a minha casa, limpo a minha casa e nunca caiu nenhuma parte do meu corpo. Além disso, ó, mais essas duas propagandas. A mãe ganhando ali uma máquina de lavar roupa e essa outra que está em inglês e o professor vai traduzir para vocês. Olha bem o que está dizendo aí sobre a propaganda de panela.
o melhor amigo da mulher. Eita, que mulher será que tem uma panela como melhor amigo, gente? Que absurdo. Quando vocês forem dar presentes aí para as mães, para as tias, para as pessoas, para as mulheres que vivem com vocês, deem presentes para ela e não presentes para casa, porque elas e a casa são coisas diferentes, tá? Prosseguindo então. Bom, a Luísa lá, ela não podia, né, ser esportista. E isso tem uma razão. Aqui no Brasil, durante o período da ditadura militar, lá na época em que o Getúlio Vargas foi presidente, era proibido que as mulheres praticassem o futebol, por lei. Elas poderiam ir para a cadeia se elas praticassem esse tipo de esporte. E a gente pode ver também que um peso é dado diferente, né? A mulher jogando bola, por exemplo, do que aos homens. A Copa do Mundo masculina vira aquele evento nacional, né? Todo mundo se emociona e tudo mais. Enquanto que a feminina, pouco passa na televisão e as pessoas dão pouca importância. Isso também herança aí desse momento histórico em que se diziam às mulheres que elas não podiam nem jogar bola, praticar esporte, né? Bom, assim como as mídias podem atuar como meio de disseminação de preconceitos e estereótipos, elas também podem denunciar atitudes discriminatórias. Hoje, como a internet aí todas as pessoas se comunicam, se um canal de TV ou uma propaganda ela se demonstra ser preconceituosa, as pessoas correm para a internet e já denunciam. Isso tem ajudado aí os meios de comunicação a se policiar e não aí criar essas coisas preconceituosas, né? E a gente precisa ficar atento e valorizar os meios de comunicação que respeitam a diversidade cultural aí, e que propõem aí um discurso mais inclusivo, certo? Puxa, quanta coisa, né? O professor até cansou aqui, quase perdeu a voz. Vamos ver a tarefa de casa? Então, a tarefa de casa ela é muito simples. Vocês receberam aí um mapa do Brasil e vocês viram que não existe um padrão aí que a gente pode encaixar todo mundo, né? Quem que é a cara do Brasil? Quem que pode ser dito aí como a nossa população, a nossa gente? Procurem nas revistas, nos jornais e colhem aí figuras. Aqui o professor trouxe uma que se sobrepõe, mas é mais ou menos isso. Nosso país é constituído por mulheres, por homens, por negros, por brancos, por indígenas, enfim. Completem esse mapa aí de um modo a que deixe ele muito diverso e muito rico e que mostre que vocês sabem que o nosso país ele não tem um padrão branco, a gente não mora na Europa, então aqui vive a diversidade, certo? Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, e de todo o conteúdo. Eu vou terminar aqui com essa tirinha para vocês, onde ela diz o seguinte, ó: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E eu convidei aqui a professora Kelly e a professora Milene para cantar uma música que vai encerrar muito bem esse assunto, certo? Então preste atenção na letra da música, um abraço, façam atividade, se cuidem, um beijão. Tchau, tchau. Minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. La, 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 Tão legal, ó minha gente, perceber
perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser.